Recentemente, Shamil Shad, no UOL, trouxe uma matéria afirmando que uma alta fonte do governo Trump confirmou-lhe que os americanos estavam analisando a aplicação de sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. No entanto, na mesma matéria, o jornalista deu a entender que a aplicação dessas sanções enfrentava grandes resistência dentro do próprio governo dos Estados Unidos e que, portanto, tinham uma grande chance de não acontecer. Muitos chegaram mesmo a fazer chacota com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que decidiu abrir mão de seu mandato, pelo menos temporariamente, para estreitar laços com o governo Trump e solicitar sua ajuda para combater os abusos judiciais e desrespeito aos direitos humanos que hoje assolam o Brasil. Pois bem, para acabar com as dúvidas, Figueiredo nos traz um curtíssimo vídeo do secretário Marco Rubio que, respondendo a uma pergunta direta de um deputado, não só confirma a análise das sanções, mas diz que é muito provável que elas venham logo. Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuk, pesquisas de opinião. Até o UOL, né, nós mostramos no programa de ontem, começou a dizer, não, vejam bem, a Casa Branca está analisando sanções, mas, na verdade, está analisando, mas é muito mal visto, não deve acontecer, não, isso aí é um alto risco, então não deve acontecer. E eu falei, essa é uma maneira bacana de dizer, olha, sua vovó subiu no telhado, ela foi passear antes de dizer que a vovó morreu. E hoje, no Paulo Figueiredo Show de hoje, eu estava para entrar no programa, eis que eu recebi uma mensagem de um assessor do Congresso dos Estados Unidos me falando que tinha havido uma reunião do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados americanos, exatamente a mesmo órgão no qual eu depus há praticamente exatos um ano, onde um deputado chamado Corey Mills, que vocês vão reconhecer daqui a pouco, fez uma pergunta muito direta ao Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E nós tivemos pela primeira vez, e você vai assistir agora com exclusividade no Paulo Figueiredo Show, nós tivemos pela primeira vez uma manifestação oficial do governo americano a respeito de sanções do Alexandre de Moraes. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, essas sanções estão muito prováveis. A reunião foi FY 26, a postura do Departamento de Estado, protegendo os interesses americanos. E eu vou colocar o clipe aqui para vocês assistirem de forma legendada e comento em seguida. Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. Bom, primeiro aqui o reconhecimento de que há perseguição política de oposição, inclusive de jornalistas. E depois o reconhecimento de que a perseguição da oposição que deve culminar com a prisão do Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. Indivíduos no solo americano sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is... Vejam, você apoia sanções contra Alexandre de Moraes sob o Global Magnitsky Act, a Lei Magnitsky, que ninguém nunca tinha ouvido falar no Brasil, exceto pelos tweets do professor Olavo de Carvalho, até que a gente começou a falar sobre isso poucos meses atrás. Vejam agora a resposta do Marco Rubio. Moraes, vou voltar aqui um pouquinho. Moraes under the Global Magnitsky Act.
That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Isso está em revisão neste momento e há uma grande possibilidade de que isso aconteça. Mic drop. Você não reconhece esse deputado? Como será que ele é tão bem informado do Brasil? Se você está com a memória fraca, você tem um vídeo aí para reforçar a memória das pessoas, João? Ô, Bruno? Vejam, que bonito. Deputado Felipe Barros, deputado Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e quem? Poxa, caramba, deputado Corey Mills na semana passada, um cara muito parecido com ele, com esse cara que está falando com o secretário Rubio, né? E as pessoas acham que a gente vai lá passear e gastar dinheiro. Bem, deu para entender que as chances de que Moraes enfrente fortes sanções, até mesmo a aplicação da Lei Magnitsky, que decretará sua pena de morte financeira, são bastante altas, né? Aliás, para um bom observador, já dá para perceber que Trump começou a olhar para o Brasil e, mais do que isso, começou a agir. Há poucos dias, ele ofereceu 10 milhões de dólares para quem fornecer informações sobre as ações do grupo Hezbollah na Tríplice Fronteira, entre o Brasil, Paraguai e Argentina, pois já existem provas de ligação desse grupo com os nossos PCC e CV. Ou seja, o governo americano só deu o aviso para o Lula de que agirá dentro de nossas fronteiras, querendo ele ou não. Assim, fica patente que Trump está bastante ciente daquele alto risco a que se referiu Jamil Chad, mas já se cercou de medidas que praticamente os anulam. Ou seja, todas as sanções, e não só contra Moraes, começarão a vir em breve. Além do mais, já existe declaração pública de Trump de que ele não reconhece o resultado das eleições brasileiras que elegeram Lula. Ligando Lé com Cré, dá para notar que as ações de Trump, que estão por vir em breve, não estremecerão apenas os alicerces de Moraes, mas também desse desorientado governo Lula, que teve a pachorra de roubar até de aposentados. Qual a sua opinião sobre essas sanções? Conta aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todos que você julgar ter interesse nesses temas. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado! Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em Confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.